Contas da Procuradoria-Geral do Estado são julgadas regulares com determinações. Os detalhes no TCE Notícias de hoje, que traz ainda. Tribunal de Contas suspende a execução de contrato entre Prefeitura de Santo Antônio de Leverger e empresa terceirizada. De olho no Mundial de Futebol. A atuação do Tribunal de Contas de Mato Grosso garante a aplicação correta dos recursos direcionados à Copa de 2014. Rodovia MT-251 é recuperada, seguindo o que determina a garantia quinquenal. Transparência e cidadania. O TCE Notícias começa agora. Olá! O TCE julgou na sessão desta terça-feira as contas da Procuradoria-Geral do Estado referentes ao ano de 2010. Diante da ausência de falhas de natureza contábil, financeira ou patrimonial, as contas anuais da Procuradoria-Geral do Estado foram aprovadas pelo Pleno do TCE. Segundo o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, não foi constatado nos autos nenhum achado relevante. Na forma regimental, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer do Dr. Gustavo de Chamas, opinou no sentido de julgar regulares as contas e pela concessão de quitação plena aos responsáveis pela gestão. Ao avaliar o resultado do balanço de contas da Procuradoria-Geral do Estado, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima alertou para a necessidade de que o órgão intensifique o trabalho de recuperação da dívida ativa de Mato Grosso. A sugestão de recomendação foi acolhida tanto pelo relator do processo quanto pelos demais membros do Tribunal Pleno. Na mesma sessão, o Tribunal de Contas do Estado decidiu suspender a execução de contrato firmado entre a Prefeitura de Santo Antônio de Leverger e uma empresa de informática. O TCE determinou, por unanimidade, a suspensão da execução do contrato de prestação de serviços firmado com uma empresa de informática até que ocorra o julgamento final do processo. A determinação se dá diante de fortes indícios de irregularidades detectados em auditoria feita pela equipe técnica do TCE. A suspensão de pagamentos à empresa CPI, Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática Limitada, já havia sido determinada em medida cautelar expedida pelo conselheiro Valdir Teis, agora homologada pelo Tribunal Pleno. Uma representação interna elaborada por auditores do TCE alertou para a existência de falhas processuais e para o direcionamento do objeto da carta-convite número 17 de 2011. Diante dos fortes indícios de irregularidades, o conselheiro Valdir Teis, relator do processo, proferiu o voto pela homologação do julgamento singular. O voto foi acolhido pelo Pleno do Tribunal de Contas. E o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou improcedente representação de natureza externa contra a Secretaria de Saúde de Cuiabá por supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos. A denúncia contra a Secretaria de Saúde de Cuiabá relatava supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados à saúde bucal e odontológica no município. O relator Valdir Teis, que não encontrou indício dos fatos denunciados nos autos, tomou conhecimento da denúncia e a julgou improcedente. O voto foi acolhido pelo Pleno do Tribunal de Contas e aprovado por unanimidade. A Copa do Mundo de 2014 é tema de reportagens praticamente todos os dias no país e também em nosso estado. É fácil entender o motivo. A expectativa, tanto do poder público quanto da população, é muito grande, principalmente no que diz respeito às obras voltadas ao Mundial. E você sabia que o Tribunal de Contas tem uma participação importante na realização dessas obras? Cabe ao TCE fiscalizar a utilização e garantir o uso correto do dinheiro que vem dos cofres públicos, ou seja, dos impostos que você paga. As obras para a Copa de 2014 estão sendo fiscalizadas pelos auditores e técnicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que contam com o aval do presidente da AGECOPA. É uma fiscalização imparcial, necessária, profilática, que corrige rumos e que faz com que nós não erremos no decorrer
da execução dessas obras tão importantes para a sociedade de Mato Grosso. O acompanhamento da maior obra da AGECOPA, a Arena Pantanal, é uma das prioridades do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Aqui, o ritmo de trabalho é intenso, seja no canteiro de obras ou na hora de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. No caso específico das obras da Copa, um corpo de auditores acompanha simultaneamente todas as ações que dizem respeito ao Mundial. Qualquer cidadão que tiver ciência de qualquer irregularidade pode fazer uma denúncia no Tribunal de Contas. Garantia quinquenal. A equipe do TCE Notícias foi às ruas e descobriu que muita gente não sabe o que este termo tão importante significa. Hugo Fernandes. Nós estamos aqui na Praça Alencastro, no centro de Cuiabá, com a seguinte pergunta: o que é garantia quinquenal? Nunca ouvi falar. Agora que você me explicou... A garantia quinquenal nada mais é do que a garantia de qualidade de todas as obras públicas que se estende pelo prazo de 5 anos. Com ela, os gestores públicos são obrigados a exigir dos responsáveis que os reparos sejam realizados, caso problemas estruturais ou falhas sejam detectadas. Somos parceiros na rede de controle, com informações, compartilhando dados. É dessa maneira que nós participamos da rede de controle. De acordo com o levantamento, todas as 27 obras de implantação ou pavimentação de rodovias que foram executadas entre 2006 e 2008 apresentaram algum tipo de irregularidade. Auditores do TCE também monitoraram o andamento das obras de duplicação da rodovia Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães, e detectaram uma série de problemas. Com a ação do Tribunal de Contas, a empreiteira foi obrigada a promover o conserto. Confira agora alguns dos processos que serão julgados na próxima sessão do TCE. Contas anuais de governo da Prefeitura de Arenápolis, exercício 2010. Contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Santo Afonso, exercício 2010. Contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Arenápolis, exercício 2010. Representação de natureza interna envolvendo a Prefeitura Municipal do Vale de São Domingos. Recursos ordinários, interpostos pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nobres e pela Prefeitura de Nova Maringá. Você pode conferir a pauta completa de julgamentos do TCE Mato Grosso num clique. Basta acessar www.tce.mt.gov.br/pauta. Para saber mais sobre as ações do Tribunal de Contas de Mato Grosso, acesse o portal tce.mt.gov.br. O TCE Notícias de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra novamente amanhã. Até lá. O tempo corre, a informação é mais rápida, as distâncias são menores, as revoluções não têm mais armas. O eu deu lugar ao nós. De qualquer ponto podemos alcançar o mundo. São mudanças de atitude, mudanças que nos fazem mais humanos. Então, por que não fazer o social e o econômico faces da mesma moeda? Estando sempre perto de você, sendo mais ágil, transparente e cidadão. É assim que o Tribunal de Contas de Mato Grosso pensa e trabalha. Estamos consolidando a primeira etapa do planejamento estratégico e já somos referência em controle externo no Brasil, orientando e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos no Estado para que isso volte como benefícios no seu dia a dia. Trabalhamos por você, para ser a sua referência de trabalho e cidadania, ser o seu Tribunal de Contas.